Após polêmicas, Cauã e Bela Campos dão entrevistas na Globo. Cauã Raymond participou do Altas Horas. Serginho deu oi para Cauã e já perguntou sobre uma questão nos bastidores da novela. A plateia já fez aquele e o Serginho. Você tem algo a dizer sobre isso, perdão? E o que acontece quando os atores se encontram? O Cauã deu uma desconversada e disse que está na vida pública há muito tempo e que está acostumado com esse tipo de especulação. O que eu posso falar é que a gente está trabalhando muito duro. São atores muito talentosos e a novela está indo muito bem. Outro dia teve uma festa do elenco, falaram que eu não fui. Eu não vou em festa praticamente. Quando vou ao trabalho. Sou um cara caseiro. O Serginho deu uma pressionada e aí falou, mas ali é tudo adequado. E o Cauã respondeu, tá rolando tudo muito bem, o time está trabalhando muito sério. Deu aquela sabonetada, né, Leão? Também vai falar o quê? Briguei realmente com a Bela, foi uma situação horrível, agora já tá tudo bem. Não vai dizer, né, Leão? Respondeu sem responder, né? mas respondeu, né? Porque quando ele disse que está tudo bem, né? E estamos trabalhando duro, não entrou em pormenores, não entrou em detalhes, né? Mas elogiou todo o elenco e inclui, eu imagino, Bela Campos, né? Ele fala o elenco todo é muito bom, está trabalhando muito e tal, então inclui todo mundo. Então, desfaz o que foi, né, aventado, vamos dizer assim, né? E pronto, e vamos em frente, que atrás vem gente. Perfeito. A Bela participou do Voo de Táxi no Domingão com o Hulk. A atriz se emocionou ao lembrar das dificuldades enfrentadas pela família antes da fama. Ela contou que trabalhava em um café quando entrou em uma agência de modelos para ajudar a família financeiramente. A gente vivia uma realidade muito difícil. A minha carreira começou numa tentativa de sobrevivência. Bela também desabafou sobre as críticas que sofre sobre seu desempenho como Maria de Fátima em Vale Tudo. Não me interessa criar uma imagem de uma pessoa que não se abala, que não se afeta. Não tenho como dizer que não me afeto com essa crueldade. Tem dias que são difíceis. As pessoas falaram, né, muito, Leão, sobre uma tentativa da Globo de humanizar os dois depois, né, de todas as polêmicas e tudo. Eu, sinceramente, acho que é uma tentativa que faz todo sentido porque a gente só vê um lado da história, né? Inclusive, eu acho muito curioso como a Bela Campos se tornou assim uma algoz da televisão brasileira de uma hora para outra, assim, quando ela está fazendo um trabalho bom. Tem muitas pessoas que na novela, né, tem outras questões muito maiores do que a atuação da Bela, do que, enfim, do que qualquer outra coisa ali para ser criticada, né? E o próprio personagem do Luiz Salem, que a gente já comentou aqui várias vezes, que era super interessante na primeira versão, hoje em dia só serve para, entendeu? É o poodle da Heleninha, onde a Heleninha vai, ela leva ele assim, segura minha bolsa, e é isso, virou o segurador de bolsa da Heleninha. Acho que tem questões muito maiores, né, Leão? E essa tentativa de humanizá-los também é para fazer as pessoas talvez se interessarem pela novela, né? Porque quando você se interessa pela vida de uma pessoa, você vai acabar se interessando pelo trabalho, né? Querendo ver, né, Leão, como é que tá o desenvolvimento, se vale a pena mesmo toda essa fofoca e tudo isso, né? É engraçado, ela não me incomoda em nada na novela. Eu acho que ela foi por um caminho bom, ela faz muito bem, o Cauã está muito bem. Quem me incomoda é a Paula Oliveira, que faz uma Heleninha forçada, falseta, sabe? Não tem, ela vai por esse caminho de fazer a coitada. E a Heleninha, ela era coitada na mão da Odete, mas ela não, em nenhum momento a Renata Sorrah fez por esse caminho. A Renata Sorrah fez, e aí não estou nem comparando, porque a Renata Sorrah não, comparando mesmo o caminho da personagem. A Renata fez um caminho assim da doida, daquela que chocava a sociedade, daquela que, né? E claro que ela humanizava no momento certo. Mas a Paola já vem com ela assim como se fosse uma coitada, uma infeliz e tal. E isso tira todo o brilho da personagem, da Heleninha Reutemann. Então, eu acho que quem mais me incomoda na novela é ela. E os discursos que a Manuela Dias põe, esses discursos de coisas sociais, recados sociais, são muito chatos. São muito chatos. Talvez em 88, quando o Gilberto Braga colocasse, talvez funcionassem até.
Mas hoje em dia são insuportáveis. Às vezes eu não consigo ver a novela por conta disso, por esses recados sociais. Teve gente que criticou a menina lá que faz porque a Lídia Bronde fazia melhor. Não, a menina está fazendo lindamente também. Qual é o nome dela? Alice. Esqueci agora. Alice Wegman. Alice Wegman. Alice Wegman está fazendo lindamente também. Entendeu? Não vejo esse problema. O menino que faz o Afonso também está fazendo lindamente o Beto Carrão. Sabe? É claro que o Cássio Gamos Mendes tinha uma outra postura e tal, mas a trama era diferente. Ela tinha uma outra, como é que eu vou dizer, uma outra valoração naquela época do que tem hoje. Né? E o jeito como a Manuela Dias coloca os personagens, por exemplo, jamais era para esse personagem do Afonso ser considerado um vagabundo, um herdeiro. Eu acho que ele foi colocado assim nesse remake. Porque eu lembro que na versão original ele era super interessado na empresa, ele trabalhava, ele participava da empresa, só que a mãe o tolhia o tempo todo. É diferente. Então, tem algumas coisas na adaptação que ficaram meio mancas, sabe? Que não cabem direito hoje e tal. Então, que prejudicaram alguns atores. Agora, de interpretação, realmente a única que me incomoda, acho que Débora Bloch faz muito bem, a Odete, ela trouxe ela um pouco mais para a terra, mas eu acho que ela faz lindamente. E o que me incomoda, além disso, é essa rapidez com que estão contando a história. Sabe, quiseram dar um ritmo mais acelerado e fica meio falseta. Eu acho que isso incomoda. Agora, e a interpretação da Paula Oliveira. O resto não me incomoda como interpretações. É uma história que tinha muito potencial hoje em dia, né? Até esse deboche, inclusive, da coisa do herdeiro, né? Porque a realidade é, gente, desculpa, que brasileiro que vai ter pena de um herdeiro de uma multinacional, sabe? Que acorda 4 horas da manhã para ninguém vai se solidarizar com uma pessoa dessa. Não existe empatia. Ou pelo menos não deveria existir, né? Porque enquanto o Afonso está acordando para malhar, as pessoas estão dentro de um trem. Então é óbvio que não teria isso. Mas eu acho que me engasguei. É a escola da Manuela, né, Leão? Ela que quis fazer a novela desse jeito. Ela fez desse jeito. Infelizmente. Né? E ela fala demais, ela dá entrevista demais, explica demais, não tem que explicar. A novela, bota a novela no ar, faz e deixa. Sabe, essa coisa de ficar explicando, falando, acho que mais atrapalha do que ajuda. Perfeito. Você acha que esse, então, Leão, tá sendo o maior erro desse remake, essas coisas, esses recados sociais, esse texto que acaba ficando um pouco vazio? Eu acho que ninguém aguenta esse tipo de coisa mais, entendeu? Fica uma, né, distribuição de regras ali, para não falar um palavrão, né? Então, muito chato, não precisa disso. Né? As pessoas são um pouco mais espertas do que isso. O público é mais ligado em novelas hoje do que antes. Né? E claro, a Débora Bloch falou, hoje em dia todo mundo é especialista na rede. Realmente, mas é a democratização da comunicação. Né? A gente vai falar E disso, Leão. Deixa só eu já dar essa notícia que a gente já emenda, porque a Débora Bloch falou sobre as críticas de Vale Tudo e disse: nas redes está cheio de especialistas. A atriz deu uma entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem, de o jornal O Globo, e disse que não fica em rede social e não lê o que estão falando sobre Vale Tudo porque acha tóxico. Ela também falou que começou a trabalhar muito cedo e que foi aprendendo a se blindar. Nas redes está cheio de especialistas, como diz Odete, sem preparo nenhum. Todo mundo virou crítico, como se estivesse dizendo uma grande verdade, sem ter lido um livro. Crítica faz parte, mas se ouvir todo mundo... Queria só fazer um comentário antes de você, Léo, que as pessoas são especialistas, né? Porque o público
que está ali assistindo todos os dias, né, as novelas, enfim. Eu não acho que as pessoas, eu não estou dizendo que não faz sentido o que ela falou, eu acho que faz todo sentido, tem críticas que são extremamente vazias, mas a partir do momento que você faz uma obra popular, você precisa entender que, né, é esse público que vai ditar se está funcionando ou se não está funcionando. A audiência depende dessas pessoas. Essas pessoas não precisam ler um livro para ver uma novela e dizer se está boa ou se está ruim. As pessoas não precisam, né, ser especialistas, não precisam passar anos pesquisando, entendendo, né, tendo essa linguagem aí da academia para olhar e falar: esta novela está uma merda. E é isso. E a gente está falando de um país em que as pessoas param para assistir final de novela das 9, como foi, por exemplo, com a Avenida Brasil. Que você andava na rua, não tinha ninguém, né? Era bola de feno, assim, rolando. E são essas pessoas que não são especialistas que estão assistindo e que estão dizendo que não tá bom. E eu entendo a Débora também, porque faz sentido, né? Você trabalha a vida toda para escutar uma pessoa falando: olha, teu trabalho é horrível. Mas não é sobre o trabalho dela, é sobre as novelas no geral, né, Leo? É o público que dita também um pouco disso. Eu acho que houve uma luta tão grande pela democratização da informação, da opinião e tal, e agora que existe, as pessoas se incomodam, né? Eu acho que uma coisa é um crítico especializado, a gente falar e tal da novela, e outra coisa é todo mundo que assiste, cada um fala. Mas é ouvir e colher o que é bom e tirar fora aquilo que não te acrescenta nada. Mas está aí. Existe a democratização da informação, da opinião, está aí para todo mundo. Então, ela pode até escolher não ver, não ler, tal, se blindar, como ela falou, mas isso não vai mudar nada. Né? A informação está aí, a democratização da opinião está aí. Não adianta você, né? Enfim, querer apagar essa parte, né? Porque ela está aí, ela existe. É como se você quisesse apagar a realidade, né? Então não vai resolver nada. O melhor é você ler e filtrar o que é importante para você, né? Acho que é isso. Você é ator, né? Que eu estou falando, como a Débora Bloch, qualquer. Porque as pessoas têm esse direito, né, Leão? Você faz uma obra. Aí eu realmente fico um pouco sem entender. Quando a obra vai bem, o público é maravilhoso, o público entende, o público é super inteligente. Quando não, o público é burro, são vários especialistas em nada. Então, gente, tem que decidir. Porque fica até, sabe, não faz muito sentido. Snob, As né, pessoas Rita? têm direito de decidir. Isso, sabe? Elitista, desculpa, não acho legal. Porque é você, entendeu? É tirar as pessoas para burro mesmo. Gente, eu não consigo pensar numa outra expressão melhor. Vocês me desculpem, ainda não acordei direito. Sabe? É diminuir muito a importância que o público tem nessas obras. E é isso, gente. É o público que vai dizer se tá bom ou se não tá bom. Não adianta a Manuela Dias escrever na casa dela, entendeu? No apartamento dela na zona sul do Rio de Janeiro, e achar que todo mundo vai conseguir compreender o que ela tá dizendo. Porque a grande maioria das pessoas não tem essa realidade. E é óbvio que essas pessoas não vão se ver na tela, né? É óbvio que não vão compreender. E é isso que é o mágico de uma obra, né? É quando você consegue tocar as pessoas, como a Rosane Schwartzman está conseguindo em Dona de Mim, né? Que aproxima o público, né? da sua realidade e tal. Então, é isso que é legal. É isso que diferencia uma obra de outra. Diferencia o Vale Tudo de 88 com esse de agora, né? A Avenida Brasil com esse Vale Tudo de agora, né? Talvez fizesse a Manuela Dias fizesse uma Avenida Brasil 2, um remake, talvez também o público não gostasse, né? Então é isso que é mágico. É quando você conquista o público. É que nem você, um filme lá em Cannes, né, que de repente é aplaudido durante 11 minutos, 13 minutos, né? É uma conquista, porque tocou o coração das pessoas, né? Independente se seja aquele público ou esse público daqui do Brasil, isso não importa. As pessoas têm sensibilidade e as pessoas compram ou não, né? E é isso que é importante, sabe? É isso que faz a diferença entre Manuela Dias e Rosane Schwartzman, por exemplo. Tá? Desculpa
Aqui, bem Tem direto agora. sensibilidade e tem inteligência, né, Leão? É importante a gente não subestimar a inteligência do público. Não achar que só porque essas Exatamente. pessoas. Ai, vocês são muito populares, vocês não entendem. Amor, então você se reinvente. Desculpa, metade da população brasileira não consegue te entender. Então tem alguma coisa errada com a linguagem que você está usando, amore. Desculpa. É. É isso, gente. Lacrei, 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 lacrei. Agora vamos ver o superchat.